Boa tarde, povo abençoado. Tô nessa minha caminhada com o Dexter aqui, ó. O Dexter que tá ali. E queria refletir com vocês um assunto que está muito em pauta na atualidade, né? E às vezes a gente confunde bastante, eu confundi bastante sobre esse assunto, errei bastante sobre esse assunto, talvez deva ter prejudicado bastante com esse assunto, mas não é que eu sempre fiz isso, ou seja, mas eu aprendi a conviver e eu tive assim a felicidade de aprender com pessoas mais experientes e não por minha parte, mas da parte deles, de ter esse talento, esse dom de nos ensinar, de nos orientar e saber que a gente precisa de de informações, precisa de uma ajuda, e isso me ajudou bastante. E para felicidade eu aprendi, né, com os meus erros, aprendi a conviver. E eu tive assim na minha vida espiritual, principalmente na minha vida eclesiástica, eu tive assim muita amizade com pastores, de várias ideologias diferentes. Aprendi a respeitá-los, aprendi a entendê-los, ou eles me entender. Então nós tivemos esse convívio, ou seja, convívio de ideias, convívios assim, e foi muito importante, foi uma experiência muito assim, muito salutar para mim, e eu aprendi a ter esse respeito e respeitá-los, respeito até hoje, e respeito até aqueles mesmo que eu não conheço, mas eu tive a oportunidade de conhecer muitos homens, mulheres, muitas pessoas de Deus, muitas pessoas assim abençoados, que praticamente foram meus conselheiros, ou seja, viu aquele moço, aquele jovem na parte eclesiástica começando, e deram bastante orientação, aconselhamento, né? E eu aprendi assim bastante com eles, e tenho um respeito. Eles ainda continuam os seus pastorados, são muito bem, continuam nas suas atividades, e que foi muito importante para mim esses conselhos, e na minha vida eclesiástica, no campo onde estive, dos meus pastores, dos meus conselheiros, dos amigos, né? Foi muito importante assim para mim. E em que assunto você quer entrar? Então, eu quero entrar num assunto que às vezes a gente confunde bastante. A gente tem e a gente, quando não é muito manipulado, a gente é confundido, né? E hoje, graças a Deus, tenho o devido respeito com eles, aprendi muitos com eles, eles me orientaram bastante, me aconselharam bastante, me deram os conselhos que eu apliquei na minha vida, no meu ministério. Às vezes por cabeça dura, às vezes a gente não aplica, nem sempre a gente ouve, né? É como os pais, a gente nem sempre ouve o que os pais dizem, e às vezes a gente acaba errando, quebrando a cabeça, mas 99,9% aproveitável, muito aproveitável o que eu consegui assim absorver do que eles me ensinaram, né? Pessoas que já tiveram já tiveram na frente, pessoas que já fizeram, pessoas que já desbravaram algumas áreas, pessoas que tinham mais experiência e que conseguiu assim dar a orientação devida a qual na época eu precisava, e se ajuntaram assim e me ajudaram bastante. Foram conselhos assim preciosos que eu tive, né? Que me ajudaram. E que eu agradeço, né? Não vou citar nomes de nenhum,
para que não venha porventura a me equivocar e deixar alguns nomes desses para fora, né? Mas foram muito importantes para mim. Mas o assunto que eu quero assim tratar, eu estive por 7 dias mais ou menos, por 7 dias eu estive em Israel, eu estive conhecendo o Estado de Israel. E a minha ida em Israel foi uma bênção, foi uma graça que eu recebi, um presente, mas por conhecer lá o Estado de Israel e saber das histórias bíblicas, dos fatos bíblicos ocorridos naquela localidade, naquelas regiões ali, né? Ali no Egito, Palestina, naquela área, os fatos bíblicos que aconteceram. Só que uma das confusões, nós confundimos Israel bíblico com o Estado de Israel. O Estado de Israel é um Estado, é uma política, inclusive totalmente contrário à política cristã, né? Porque é uma política que não tem muito a ver com os nossos princípios cristãos, protestante, né? Conservadores, assim. Mas a gente confunde muito o Estado de Israel, ou seja, a política atual de Israel, com o Israel bíblico, o Israel 12 tribos, o Israel de Davi, o Israel de Salomão, o Israel de Abraão. Nós confundimos muito e fazemos essa confusão, ou às vezes deixamos ser confundidos por isso, né? Ou seja, confundido de Israel bíblico com Israel Estado de Israel. Essa é uma das confusões que a gente faz. E às vezes nós confundimos também alguns princípios, ou seja, bíblico, com os princípios atuais de hoje, né? Nós moramos num país abençoado, como tem várias músicas, o Brasil é um país abençoado, e a gente tem várias músicas que dizem que é um país abençoado por Deus. E aqui, no Brasil, esse Brasil abençoado, esse Brasil rico, nós temos assim, Brasil é um país laico, né? É um país que não é interferido por questões assim religiosas, é um país laico. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes nós confundimos um Brasil laico, um Brasil político com um Brasil cristão, ou seja, não. Aqui tem várias religiões, várias etnias, vários costumes, várias pessoas, e qual respeitamos todos. Tem só um Criador, um só Deus, e a gente diverge de algumas ideias, mas é um país laico, né? E às vezes a gente confunde também, né? E a gente aquilo que a gente acha que é para nós queremos impor para as outras pessoas. É uma dificuldade que nós temos. Por quê? Porque o país abençoado, Brasil, é a mesma coisa. Nós confundimos um Brasil de década de 50 com o Brasil hoje da década de 20, né? 2020, um país de um século passado com um país do século 21, né? Não tem nada a ver o século 20 com o século 21. Então são costumes, coisas que vão mudando, vão passando, né? E por que eu digo isso? Porque na década de 40, 50, 60, os obreiros, principalmente da Assembleia de Deus, a qual eu conheço, faço parte e conheço um pouco, nós tínhamos chapelaria na igreja, ou seja, lugar do obreiro colocar o chapéu, né? Pra você ter uma ideia. Se você visse um obreiro sem um chapéu na rua, ele era disciplinado, né? Na minha geração, se você visse uma pessoa, um membro, um obreiro de bermuda, também ele era disciplinado. Se você visse uma irmã andando de calça, também ela era disciplinada. Hoje mudou-se para melhor, né? Porque as coisas vão mudando, as informações vão mudando. Antigamente nós tínhamos aquelas toneladas de livros, Bíblia de estudo, Bíblia, né? Aqueles dicionários. Hoje nós temos um celular, né?
Então as coisas vão mudando, a atualidade vai mudando, as coisas vão mudando e vão mudando para melhor, né? E a gente confunde bastante. E a gente vê os princípios, a gente viu agora aí uma coisa muito comentada, né? A PL 1904, uma bancada, né? Supostamente dita como cristão, né? Mas é muito divergente das nossas ideias, do que realmente a igreja é, do que realmente o povo de Deus é, e muitas outras políticas que nós vamos implantando, e às vezes nós queremos implantar uma coisa que nós queremos, que nós achamos. Não, a Bíblia é um assunto, ou seja, a Bíblia é atual, a Bíblia não, é sempre atualizada, né? Só que dentro do contexto atual, daquele que nós colocamos, daquele que nós, pelas leis que regem o nosso país, né? Por que eu quero dizer isso? Estou assim conversando com os irmãos, com vocês que estão ouvindo, porque muitas coisas mudaram. E eu falei dos pastores que me ajudaram, me aconselharam bastante. Muitas coisas mudaram-se para melhor, né? Mas diz que os maus costumes podem corromper os bons costumes. Isso é atual, é bíblico, né? Mas tem coisas que a pessoa é colocada na cabeça da pessoa e a pessoa tem aquilo como dogma. É a mesma coisa um cristão defender o Estado de Israel. É um povo judeu abençoado, sim, mas confundir o Estado de Israel com o povo de Israel, ou seja, com Israel bíblico. É uma confusão muito grande e um risco muito grande. Por quê? Porque tem coisas que está na Bíblia, tem coisa que a medicina, tem coisa que a lei, ou seja, todas as leis são pautadas na Bíblia. E a gente confunde muito isso aí, né? Então, hoje, ninguém vai sacrificar ninguém, né? Nós vemos na Bíblia Deus falando com Abraão sobre Isaac. Nós vemos tantos fatos na Bíblia que hoje, né, a gente não pode levar, a gente tem que confundir a Bíblia, o povo de Israel, a Bíblia da época com coisas atuais. Então tem coisas que são atualíssimas, mas tem coisas que foram para aquele dia, para aquela data, para aquele momento, como poligamia, ou seja, hoje não existe. Então, vários fatos que é importante nós tratarmos. Por quê? Uma coisa difícil de nós, que nem meus avós, há 30 anos atrás, somente na igreja ou o povo, falar em divórcio não era uma coisa terrível, mesmo não cristão, ou seja, não havia divórcio, não tinha divórcio, porque era uma coisa que não era inconcebido isso aí. E hoje, né? Então tem coisas que... E aí, eu lembrando nesse fato, eu lembrei de Mateus 19:6, que diz que aquilo que ajuntou não separa o homem, né? Aquilo que Deus ajuntou não separa o homem. Aquilo que Deus ajuntou, que não separe o homem. Nós vemos ali Jesus saindo da Galileia, sentido a Judéia, e seguiu a multidão ali, ele curava aquela multidão. E nós vemos também que acompanhava alguns fariseus, umas seitas ali acompanhava também Jesus, a seita dos fariseus. E eles chegam até Jesus e questionam Jesus acerca do divórcio, acerca do repúdio, e pergunta para Jesus que Moisés, segundo Moisés, poderia repudiar por questões de adultério, o homem poderia repudiar a sua mulher. Mas Jesus explica que
Moisés, o povo que colocou isso, porque o povo tinha um coração duro e colocou isso a Moisés. Mas que Jesus fala ali com os fariseus, eles questionam Jesus sobre o repúdio, repudiar a mulher. E Jesus fala para eles o seguinte: Moisés colocou esta ordem, esta lei, devido os vossos corações duros, né? Porque aquilo que Deus ajuntou, que não separe o homem. E isso ponderou, ou seja, na igreja, muitos e muitos, e pondera até hoje, né? A igreja hoje atualizada. E nós tínhamos esse tabu dentro da igreja. Hoje nós temos, já estamos vendo esse assunto sendo quebrado dentro da igreja, uma série de questões, né? Até mesmo de violência, adultério e muitas outras coisas, né? Mas Jesus, ele fala ali para o fariseu que devido ao coração duro daquele povo, é que Moisés colocou essa ordem, né? E aí eu falando dos pastores, como eu estava falando no início, porque eu também tinha essa convicção que aquilo que Deus ajuntou, o homem não pode separar. E aí ali Jesus ele fala, não, o homem deixará o homem, o seu lar, deixará a mulher o seu lar, juntará o homem à sua mulher, viverá em união, né? E aquilo que Deus assim ajuntou, que o homem não separe. E aí nós ficamos batendo nessa tecla. Mas um dia, ali sentado, tomando um café, pós-culto, com um dos pastores, e aí ele falou, Jordão, eu tenho tido dificuldade, bastante dificuldade uma das maiores dificuldades da igreja são isso aí, né? Porque as pessoas chegam na igreja, chegam com dificuldades, as pessoas chegam machucadas, as pessoas chegam com seus problemas, e a igreja acolhe todos, né? A igreja é para receber todos, e chega com N dificuldades, né? Chegam muitas pessoas só, muitas pessoas separadas, muitas pessoas amigadas, e a igreja ajuda, orienta, né? E também temos o problema, a questão que é da separação, né? Dentro da igreja, né? Do divórcio, né? É um dos tabus que a igreja enfrenta hoje, a questão do divórcio. E aí conversando com aquele pastor, ali falando com ele, ali conversando, aí ele me disse, Jordão, eu tive muita dificuldade, porque nós enfrentamos muitas dificuldades. Tem pessoas que querem melhorar, tem pessoas que estão buscando, tem pessoas que estão se esforçando, tem pessoas que precisam. Agora tem pessoas que não estão nem aí, ou seja, não com a igreja, com a religião ou com aquilo que ele acredita, mas com aquilo que a lei diz, ou seja, é o respeito, cuidar dos filhos, cuidar da família, respeitar a família. E aí há muito desrespeito nessa área, né? E eu tive muitas vezes batendo nessa tecla, foi um dos problemas que eu mais enfrentei e que a igreja enfrenta, só que tem um porém. A Bíblia fala que aquilo que Deus, ou seja, ajuntou, que o homem não separa. Isso é bíblico. E aquilo abriu a minha mente para aquela situação, porque tem coisas, Jordão, tem coisas que não foi Deus que ajuntou, tem coisa que a pessoa que quis. Tem coisa que a pessoa buscou com a mão, tem coisa que a pessoa, sabendo da situação, sabendo dos problemas que já existia, sabendo das preliminares que já haviam, mas ela quis aquilo ali. Ela quis aquilo ali e ela quis aquilo, ou seja, foi ela que quis, não foi Deus que quis, ou seja, foi ela que se juntou, foi ele que se juntou, mas não foi Deus que juntou, porque aquilo que Deus une, o homem não separa. Não tem como separar, mas tem coisas que o homem que quer, tem coisas que a mulher que quer, e aquilo mudou, virou uma chave na minha cabeça, e
e mudou assim a concepção. Então, aquilo que Deus faz é perfeito, mas aquilo que às vezes nós queremos fazer com a nossa mão é complicado, né? Então tem muitos relacionamentos que não dão certo, que tem os seus dificuldades. Tem muitas pessoas que se convertem, tem muitas pessoas que se mudam, tem muitas pessoas que se moldam para o cristianismo, mas tem muitas pessoas que não querem, né? E aí a outra pessoa fica sofrendo com isso, né? Então, aquilo que Deus faz é perfeito, mas aquilo que eu vou fazer com a minha mão, ou seja, com a minha, não tem uma permissão divina, uma permissão de Deus, né? É como filhos, ninguém prepara uma filha ou um filho, ninguém escolhe um genro, ninguém escolhe uma nora, não. Ou seja, são eles que vão escolher. E é indiferente da classe, da religião, eles precisam conhecer, né? E a gente torce para que dê tudo certo, e as orientações, os conselhos, e às vezes tem uns conselhos que são bons, tem pessoas que se moldam, mas tem pessoas que não conseguem se moldar. E aí ele falou esse fato, e esse fato ficou. E Jesus falou, Moisés falou para repudiar pela dureza do vosso coração, mas aquilo que Deus faz, aquilo que Deus ajunta, não tem como separar. E é verdade, ou seja, então eu estou falando de um fato bíblico, de uma atualidade de hoje, porque hoje é uma realidade, né? Você não vai viver aí, ou seja, tem pessoas que tentam, mas não tem como. E hoje tem religiões que não aceitam isso, mas é uma realidade que tem. A lei, existe a lei Maria da Penha, existem tantas leis, a lei o menor, a lei das crianças, né? E nesse mesmo capítulo 19, Jesus fala assim, depois de Jesus falar com aquele fariseu, aquela coisa toda, Jesus fala, impedia, deixa vir as minhas crianças, porque dos tais é o reino dos céus, né? Da simplicidade, né? Então, trazendo só para esse texto aqui, para não prolongar muito, só para não misturarmos, para nós vermos o que é uma realidade, né? Aquilo que Deus faz, ele é perfeito, mas aquele irmão naquele momento, aquele pastor, ele mudou uma chave porque ele falou, Jordão, eu bati muito tempo nessa tecla, já aconselhei, já ajudei, mas tem coisas que Deus, não foi Deus que fez, foi a pessoa que fez, aí fica complicado, né? Então a gente toma muito cuidado para não se confundir, ou seja, não confundir, né? Não se confundir com a situação, tá bom? Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos, tá bom?